Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Aqui está um dia espetacular. Depois de um temporal ontem à noite, de umas cachoeiras aqui no mato, no sítio, bastante água, graças ao bom Deus. Hoje está já um dia ensolarado, gostoso, né? Louvado seja nosso Deus pela chuva, pela água, pelo sol, pela lua, pelas estrelas, pelos trovões. Só que pedimos ao Senhor Jesus para nos proteger, né? Da avacalhação que o ser humano fez, e até no clima estão mudando, como Jesus falou. Eles querem mudar até as minhas estações, né? Eles quem? Os homens maus junto com os demônios, né? E não é efeito estufa, nada disso, é uma conversa um pouco fiada, né? Existe uma longa história por trás dessa mudança climática. Lógico que muitos políticos são culpados, né? Agora eles vêm querendo arrumar, culpando o povo, né? Mas no geral todos nós somos culpados, né? Nós temos que rezar, orar e fazer nossa parte, né? E vamos seguir em frente, né? Porque é a gente que ajuda a destruir o planeta. Mas geralmente, muitas vezes, as pessoas são inconscientes, né? Não levam culpa desse pecado. Quem vai levar mais é as autoridades que se corrompem, roubam bilhões, trilhões aí da economia mundial, né? Para os políticos, para os companheiros, parceiros, familiares, os amigos, né? Dos amigos, e roubam da população em mente, dizendo que vão ajudar o pobre. É tudo mentira. Na realidade, eles querem reduzir a população dos pobres, reduzir a população humana, né? Para uns 600 milhões só de pessoas, e eles ficar tudo no top, achando que vão ficar bem, né? Como diz Jesus, né? A serpente os enganou, né? Eles pensam que vão ser felizes servindo ao diabo, né? É uma longa história, uma hora nós falamos mais sobre isso. Mas hoje vamos louvar a Deus, bendizer, agradecer, e vamos para o Evangelho, né? Meditar na palavra de Deus. E com o tempo a gente vai acrescentando alguma coisinha ou outra que o Espírito Santo for mostrando. Vamos postar assuntos sobrenaturais também, né? Porque o ser humano é um espírito, é um filho de Deus, é um espírito, né? Aqueles que se deixaram se transformar em filho de Deus em Jesus Cristo, porque os que estão fora de Jesus Cristo não são filhos, são criaturas. Algumas até boazinhas, né? Mas são criaturas. A gente se torna filhos no sangue de Jesus. Quando aceita, né? Como diz o apóstolo São Paulo, foi nos dado nos tornarmos filhos de Deus em seu sangue, no sangue do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Deus. Aí nós somos filhos de Deus, como estamos debaixo desse sangue. E eu vou dar uma dica para você, viu? Mesmo você que é ateu, você que não é cristão, quando você estiver num sufoco, as sombras começarem a te envolver, clama o nome de Jesus de todo o teu coração. Entendeu? Hoje você pode rir disso, achar engraçado, né? O ateu, por exemplo, vai achar, isso é lenda, é fábula, é engraçado, né? É igual Harry Potter, é igual Avatar, é igual esses filmes de ficção, né? Mas uma hora que escurecer a tua volta aí, você tiver, né, num EQM, num leito de hospital, né, começar a ver o outro lado, aí você começar a ver as trevas se aproximando de você, os vultos, né, horrendos, cheios de malícia, e de ódio, babando pela tua alma para arrastar para o abismo. Aí você clama pelo sangue de Jesus, pela misericórdia dele, no nome dele. Fala: Jesus, tenha misericórdia de mim. Socorro, Jesus. Nunca acreditei em você, mas agora não tem ninguém recorrer. Essas criaturas de onda vêm me buscar. Aí clame ao Senhor Jesus, né? O ideal é você fazer isso em vida, tranquilo, em paz, né? Sem estar no desespero, né? E no desespero você pode cair, né? Mas vamos lá. Senhor Jesus, nós te louvamos, te bendizemos mais uma vez, te agradecemos por esse dia, Senhor. Pedimos, Senhor Jesus, por essa pessoa que está nos ouvindo, que ela tenha um coração arrependido, humilhado, se abaixe, Senhor, peça perdão pelos seus pecados, não vá na onda no mundo, e o mundo agora, principalmente nessa época de carnaval, manda deitar e rolar, só que depois as consequências vêm, várias consequências, fora os males espirituais que a pessoa não enxerga, fora os espíritos de miséria que é lançado sobre ela, fora um monte de problemas que será lançado, de dor, sofrimento, briga, divórcio, separação, né, mortes violentas, sofrimento, doenças graves, doenças mentais, Senhor, que vem depois desse trabalho aí dos espíritos no carnaval, que os demônios ficam ouriçados com esse tempo, Senhor, porque o ser humano dá essa liberdade através dos pecados e das trevas, Senhor.
Então livra-nos de tudo isso, Senhor, que essa pessoa que está ouvindo, Senhor, tenha paz em seu coração, se afaste de toda depravação, de toda bagunça, de todo desregramento moral, espiritual, que ela tenha sobriedade e paz, Jesus, que pelo contrário, faça diminua a alimentação nesses dias, faça alguma penitência, afaste de tudo quanto é sujeira, Senhor. Para a honra e glória do teu nome. E peço a ti, meu Deus, dai a tua paz a essa pessoa, que ela seja sincera, se entregue diante de ti, Senhor. Que ela possa dizer, Jesus, eu me entrego. Jesus, eu me rendo. Eu sou pecador miserável, eu sei. Por mim eu já não tinha mais nem jeito para mim, não tinha salvação, mas o Senhor deu jeito até para a morte, Jesus. Então creio que o Senhor dá jeito para mim também. Que o Senhor tenha a tua misericórdia, a sua compaixão por mim, que o Senhor se preocupa por mim, Jesus. Ninguém se preocupa comigo, Senhor, mas o Senhor se preocupa. O Senhor se preocupa, então me socorre, Jesus, me ajuda. Me segura pela minha mão e me levanta, Senhor. Dá-me do teu Espírito, dá-me dessa água da vida que o Senhor prometeu lá para Samaritano. O Senhor falou, se tu soubesse quem te pede água, você mesmo me pediria da água, e eu te daria da água da vida. Aquele que toma não terá mais sede. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vos darei descanso para as vossas almas. Ó Senhor Jesus, muito obrigado por essa tua palavra. O Senhor tem feito isso na minha vida. O Senhor me deu descanso para a minha alma, Senhor. Muito obrigado. E dá descanso no dia a dia, Senhor. Eu descanso em ti, Jesus. O mundo fica apavorado com tudo, com todos, com política, com corrupção, com tudo. Tudo isso eu vejo com indignação, claro, Senhor Jesus, com sede de justiça. Mas eu não tenho tormento com isso, não tenho desespero, Senhor. Não tenho desespero, não tenho terror e nem revolta, nem ódio, Senhor. Porque confio tudo em ti, Jesus, e sei que no fim o Senhor vai prevalecer e as tuas coisas vai prevalecer. Muito obrigado, Jesus. Dai-nos a tua paz mesmo, Senhor. Enche-nos com teu Espírito Santo, Senhor. Envia o teu Espírito junto com essa palavra, Senhor. Que ela vá e repreenda todo espírito maligno, Jesus, a corrente e afaste da pessoa. Afaste dessa pessoa que está me ouvindo, Senhor. Todo demônio, todo espírito maligno de tormento, de depressão, de angústia, de pessimismo, de negativismo, Senhor. Afasta no poder do teu nome, Senhor Jesus, que ela venha ter essa paz que excede todo entendimento, que ela venha ter sabedoria, que ela venha ter o teu Espírito dentro dela, Senhor. Como o Senhor disse, Jesus, o seu interior fluirão rios de água viva. A pessoa exulta de alegria, como disse a sua mãe, Jesus, a nossa mãe espiritual Maria. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Oh, maravilha. Nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Amém. Quem crê, diz amém. Hoje nós vamos ver lá a liturgia do dia de hoje, sábado. Eu estou postando um dia depois do outro, né? Então às vezes vocês vão pegar com um dia depois, né? Está lá em Marcos 8, do 1 ao 10, né? Marcos 8, do 1 ao 10. Hoje dia 14 de fevereiro de 2026, do ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai chegar um tempo que eu vou falar assim, tal dia, tal, do dia da justiça do nosso Deus. Porque está chegando, são 7 anos de justiça e 2000 anos de graça, né? Você vê como Deus é magnânimo. 2000 anos de graça e misericórdia. Está acabando, gente, então corre. Vamos chamar nossa família, nossos parentes, amigos, inimigos, tudo para a graça de Deus, para a misericórdia dele. Porque quando chegar a justiça, essa justiça está chegando já para a igreja de Cristo. Vai piorar mais ainda, vai ser perseguida, vai ser caçada, algumas vão ser destruídas, porque já os que deveriam cuidar dela estão profanando ela, né? Então vai chegar a justiça primeiro para a casa de Deus, como diz lá o apóstolo Pedro, né? E ele também diz assim, se ele faz essa justiça com a sua própria casa, imagine quando pegar um mundão. Então vão ficar alerta. Quando vocês veem a igrejas cristãs sendo fechada, templo sendo destruído, queimado e tal, pode saber que já é a justiça divina permitindo, por causa que os que deveriam cuidar estão profanando, né, as coisas de Deus. Então diz assim, Marcos 8, do 1 em diante. Naqueles dias, como fosse novamente numerosa a multidão em volta de Jesus, e não tivesse como comer, não tivesse o que comer, estavam num lugar semiárido, né, no deserto lá da Galileia,
Então, aí Jesus convocou os discípulos e disse: tenho compaixão deste povo. Já há 3 dias, ó, tá vendo o que Jesus pensa de nós? Ele tem compaixão de nós quando estamos com fome, como estamos padecendo. Mas por que Jesus atendeu, eles não atendem nós? Porque nós não temos a confiança que aquele povo estava. Aquele povo estava resignado, eles não queriam encher barriga. Eles estavam saciados com a palavra de Jesus espiritualmente. Eles estavam saciados. É lógico, a barriga estava com fome, roncando. Mas para eles o mais importante era ouvir esse homem que cativava, a sua palavra que dá alegria, dá paz, dá vida, né? O ensinamento. E é isso que nós temos que fazer. Por isso que o Senhor Jesus falou: buscai o reino dos céus e tudo mais será dado em crescimento. Então ele estava com o espírito contrito, humilde, de aprendizado, discípulos, não queriam se queixar para Jesus de nada. Nós estamos com fome. Foi eles que quiserem ir atrás de Jesus, né? É igual nós vamos buscar o Senhor Jesus. Eles foram atrás e eles estavam se alimentando do quê? Do que é mais importante, o ensino, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus através de suas palavras. O Espírito de Deus, eles estavam bebendo daquele maná, alimentando as suas almas, mas o corpo estava sem alimento. Então Jesus falou: eles vão desfalecer. E é isso que Jesus vai fazer para você, se você buscar as coisas de Deus, como ele falou: buscai o reino dos céus e tudo mais vos será dado em acréscimo. Não sou eu que estou falando isso, foi o Senhor Jesus que falou: tudo mais vos será dado em acréscimo. Então vamos confiar, gente. Você não pode dizer que confia agora e depois você ficar apavorado, desesperado, preocupado. É lógico que nós temos que ser responsáveis, mas não desesperados, né? Existe uma diferença muito grande aí, né? Da preocupação e do desespero. Mas vai morrer de fome. Que morra. Nu vim ao mundo e nu voltarei, né? Entendeu? Nu vim ao mundo e nu voltarei. Aliás, nem o corpo não vou levar. Além de nu, não vou levar nem o corpo, né? Então, gente, vamos confiar plenamente em Jesus, que se for preciso, ele faz aparecer comida do céu para nós. Faz aparecer comida no nosso armário. É lógico que aí em casos extremos, desde que você seja humilde e está buscando de todo o coração as coisas de Deus e não seja preguiçoso cozido, lógico, né? A gente faz o trabalho da gente com gosto, mas nas injustiças que tem no mundo, às vezes mesmo a pessoa trabalhando tem dificuldade de alimentar a si e a família, né? Então convocou os discípulos e disse: tenho compaixão deste povo, né? Tenho dó, tenho pena, compaixão. Já há 3 dias perseveram comigo, 3 dias no deserto, e não tenho o que comer. Os apóstolos sempre levavam alguma coisinha, né? Eles comiam coisa frugaz, pouquinha coisa, né? Eram magros, esbeltos, porque não enchiam a pança. Então eles já se preparavam, sempre tinham na bolsa deles lá um levava dinheiro, outro levava alimento, né? Peixe seco, pão, e sempre tinha alguma coisa para comer. Jesus e os apóstolos, né? Eles levavam os 12, né? Então Jesus falou, né? Eles não têm o que comer, e era mais de 4.000 pessoas, né? Se os despedirem em jejum, é o que Jesus falou: se eu mandar eles para casa, eles vão desfalecer no caminho, não vai aguentar chegar em casa. Estão com muita fome, 3 dias sem comer. Só uma vez na vida que eu fiz 3 dias de jejum, que eu consegui, né? E alguns deles vieram de longe, né? Jesus falou, ó, com dó deles, tá vendo? Seus discípulos responderam: como poderá alguém fartá-los de pão aqui num deserto? Ao que os discípulos falaram: como vamos fazer isso? Aí Jesus falou assim, né? Mas ele perguntou-lhes: quantos pães tendes? Os apóstolos falaram: 7. E responderam 7. Mandou então Jesus que o povo se assentasse no chão. Tomando os 7 pães, Jesus deu graças, né? Deve ter levado aos céus, dado graças, né? Como é feito na Eucaristia, o padre na homilia. Isso já era uma prefiguração da comunhão, da Eucaristia, do corpo e o sangue de Cristo, né? Então ele levantou, deu graças, né? Assim que o padre faz, né? Partiu-os, né? Partiu os pães e entregou aos seus discípulos para que os distribuísse. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos, era só 7 pão. Não vai na onda desse pessoal da teologia da libertação e de outros aí mundanos, materialista, que fala: foi isso, foi aquele outro. Todo mundo começou a dividir. Mentira. Tem nada dessa de dividir e dá para alimentar todo mundo. Porque mesmo que esse povo tivesse levado alimento, já teria acabado faz tempo, né? Para seguir Jesus. Né? Então, ó, Jesus passava para os discípulos, né? Para distribuir isso, eles distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos, né?
E ele os abençoou, mandou também, que era os peixes secos, né? Igual a gente tem os peixes secos salgados, que dá para comer, carne seca, salgada, dá para comer também. Comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, levantaram 7 cestos, viu? Além deles comer, se fartar, os 4.000 pessoas, ainda sobrou 7 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 4.000 pessoas, em seguida Jesus os despediu, 4.000 pessoas. E embarcando depois com seus discípulos, foi para o território de Dalmanita, ou Magdã, né? Magdala. Amém? Então vocês veem, então Jesus pode nos alimentar, vamos confiar nele, que ele vai multiplicar o nosso pão, vai multiplicar o nosso sustento, mas primeiro, gente, em primeiro lugar, buscar as coisas do alto, do Espírito de Deus, ler a palavra dele, meditar, orar, cantar, louvar a Deus, se mexer, fazer o teu serviço. Eu procuro ter um tempo de manhã para me alimentar, eu tomo café ali, eu enchi a barriga, agora eu vou encher a alma, aí pego a palavra de Deus, vou encher meu espírito. Aí vou ler, vou ouvir uma palestra, uma pregação, vou ver um vídeo edificante, e mesmo trabalhando na roça aqui, tá bom? Então Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo. E está aberto aí para questionamento de vocês, tá? Fiquem à vontade, não precisa ter medo de mim não, que eu não mordo. Pode falar o que quiser aí nos comentários. Deus abençoe vocês, tchau.